Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma nova série, chama Exercícios de Oração, é o nosso primeiro encontro, para podermos aprofundar nessa palavra que muitas vezes as pessoas dizem, mas seria interessante em conhecer a profundidade do significado dessa oração a partir da visão do cristianismo. No nosso primeiro encontro, a oração que é dirigida a Jesus nos Evangelhos. A oração contida no Evangelho, nos Evangelhos, melhor colocando plural, as orações contidas nos Evangelhos significaria entrar na ótica de Deus, partindo do seu amor. Oração é entrar no coração divino, como se alguém pulasse no alto mar. Na imensidão do alto mar, a pessoa pula e ele fica todo imerso no amor divino. É contemplar o rosto de um pai que olha com ternura seus filhos e deixar-se ser assimilado pelo seu amor. Isto é, oração não se trata saber, orar, a um Deus. Então, não é saber orar a um Deus. Oração é saber orar em Deus. Nessa imensidão de Deus, entrar nessa realidade divina. Então, não é orar a um Deus, mas é orar em Deus. Está imerso nele. Entrar no mistério, vivenciando essa filiação divina, como nós encontramos lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 15 a 16. São Paulo diz: com efeito, não recebestes um espírito de escravos, para recair no temor. Mas recebestes o espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. A oração cristã é trinitária, tem a ver com Deus Trino, porque está dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Essa expressão ao Pai, pelo Filho no Espírito Santo, mostra a ordem da salvação, a distinção, a realidade do mistério da salvação, que age na história da humanidade. Então, diante disto, a nossa oração é trinitária. Em São Lucas, Jesus vem nos mostrando a sua pessoa como modelo perfeito do diálogo com o Pai. Jesus ensina com palavras e, sobretudo, com a vida, que também a vida é uma oração, vivenciando nossa relação de filhos com Deus. Em Jesus Cristo é que celebramos o encontro e a presença de Deus no ser humano e do ser humano em Deus. A oração da Igreja e dos fiéis, para ser executada, deve ser realizada através de Cristo, de modo especial, da realidade humana de Cristo. Pois nesta humanidade, ele participa conosco da miséria humana, ele participa da nossa debilidade, ele conhece a realidade humana, ele se tornou solidário conosco na humanidade. Cristo vive no coração do ser humano. Quando o ser humano se volta para dentro de si mesmo, só pode encontrar Jesus. Pois Jesus, ao se fazer humano, Deus se tornou acessível e familiar às suas criaturas, que agora podem vê-lo, senti-lo, tocá-lo,
por meio do seu Filho. Então, nós vemos lá, primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 1 a 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e que nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Porque a vida se manifestou. Nós vimos e dela damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. Um Deus da proximidade, que na pessoa do Filho se fez um de nós, assumiu uma humanidade em Maria. Aquele que existia antes da criação de todas as coisas. No princípio era o Verbo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Que na sua humanidade pode ser ouvido pelos ouvidos dos apóstolos, pode ser visto pelos olhos dos apóstolos, que foi contemplado, que foi apalpado em sua humanidade. Põe teu dedo aqui, Tomé. Vemos no Evangelho de João, capítulo 20 e 27. Este é o verbo da vida. Pois no verbo estava a vida. João 1,4. Porque a vida se manifestou no verbo que se fez carne. Este Jesus é a vida eterna. É com esse Jesus que entramos em oração e podemos nutrir do seu amor, porque ele nos amou até o fim. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Poder estar em oração, imerso no Filho, e nesse Filho ver o Pai. Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me vê, vê o Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Quando na missa nós dizemos por Cristo, com Cristo, em Cristo, não é só uma conclusão da oração eucarística, mas queremos proclamar o itinerário, o caminho de toda oração cristã. Ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. Porque nós vamos ao Pai por Cristo, através do Cristo, com Cristo, na companhia, na intimidade, na unidade com Cristo e em Cristo, na pessoa do Cristo. Nos evangelhos, deparamos com pessoas que, com simplicidade e humildade, apresentam suas orações e súplicas a Jesus. Os próprios discípulos se sentiram marcados por Jesus quando viam Jesus passar noites inteiras em vigílias, em diálogo com o Pai. Diante disto, eles pediram: ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou a seus discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. A oração não significa falar muito a Deus. Muita atenção. Oração não significa falar muito a Deus, mas em amá-lo muito. Se deve procurar conservar um diálogo com Deus, um diálogo de coração, colocando uma disposição de espírito, de se colocar diante dele até o infinito, até o absoluto. O que amamos, o Deus da revelação bíblica, esse Deus que amamos, é aquele que sai em busca do ser humano. Não somos nós que buscamos a Ele, é Ele que sai em busca de todos nós. Porque foi Ele que nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. É Deus que inicia o diálogo na nossa história. Daí o silêncio para ouvi-lo. Ele inicia o diálogo, precisamos ouvi-lo. Onde o ser humano responde a Deus através de bênçãos dadas por Deus, por meio de louvores, ação de graças, adoração, súplicas, pedido de perdão por
causa do próprio pecado, numa disposição de escuta e obediência. Na oração, nós aderimos a Deus em resposta de esperança e caridade. Assim, a verdadeira oração se torna a resposta do ser humano à palavra de Deus. É um movimento onde o ser humano reage ao dom do amor de Deus numa entrega total a Deus. O amor, busca o amor. Aquele que ama está em busca do amado e não descansa enquanto não o encontra. Ora, diante desse primeiro encontro, serão pequenos encontros, pequenos flashes, vou deixar um exercício para vocês fazerem, para exercitarmos. Vamos ler o cego de Jericó, o filho de Timeu, do Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 a 52. Primeiro momento, o que vocês vão fazer? Meditar o texto do cego, filho de Timeu, o cego de Jericó. É o capítulo 10 de Marcos, versículo 46 a 52. Medite o texto. Tentem se envolver na cena. Tentem se envolver na súplica, na dor do cego, em Jesus que está ali caminhando, que escuta, como se você estivesse participando daquela cena. No segundo momento, procure repetir em alguns momentos do dia a súplica do cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa oração, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, é a súplica também que nos ensinou o peregrino russo, da mística dos monges russos, que repetia constantemente essa expressão, essa oração. Então vamos fazer esse pequeno exercício de oração e vamos mostrar, e vamos entrar nesse encontro com Jesus. E vamos, através com esse texto, não orar a um Deus, mas orar em Deus. Vamos estar imersos nele. Neste momento dessa oração do peregrino russo, como nós estivéssemos um grande alto mar e eles nos jogassem naquele alto mar. Vamos estar imersos nessa imensidão do mar que é Deus, do qual nós somos lançados na oração. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.